Queridos irmãos, queridos amigos, o meu nome é Edinaldo Carvalho. Estou aqui para poder ser usado por Deus para despertar você a algumas reflexões acerca desse novo ano que se inicia, aquilo que conhecemos como o ano de 2016 no calendário gregoriano, no calendário romano. Quero dizer que esse tempo ele é contado a partir da primeira vinda de Jesus Cristo, porque a rigor a humanidade já contabiliza um tempo muito maior, desde o Adão, da Eva, do casal matriz, desde a criação do gênero humano até os dias de hoje, já se processaram cerca de 6.000 anos de existência do gênero humano. É bem verdade que esse tempo demonstra que toda a história do homem tem sido pautada em altos e baixos, tem sido pautada numa experiência extraordinária no que diz respeito ao conhecimento, à ciência, mas também à guerra, à violência, no que diz respeito ao altruísmo, ao amor, mas também ao ódio, à morte, e por aí vai. Compreendemos que devemos estar vivendo, portanto, os últimos dias deste comando do homem sobre a Terra, os últimos dias do poder humano sobre a Terra. Nós vamos iniciar, portanto, em cima dessas reflexões, uma série de vídeos para fazê-lo pensar, juntamente conosco, tudo o que está acontecendo no mundo de hoje. Esses vídeos irão compor uma série de estudos, principalmente baseado no livro Eschaton, um livro de minha autoria, e de uma série de subtemas, temas e subtemas que falam da escatologia bíblica. Eu tenho certeza que você, eu, todos nós, de um modo geral, a humanidade, de um modo geral, está perplexa diante de tantos fatos, de tantos episódios que nos deixam perplexos diante do ineditismo, das novidades, mas também do terror, da explosão demográfica, do preparo para as guerras. O que está acontecendo no nosso mundo de hoje? Será que estamos verdadeiramente nos aproximando do fim? E que fim é este? Seria o fim do mundo? A explosão do planeta Terra? Uma hecatombe nuclear que poria fim, num piscar de olhos, à raça humana? Ou seria o fim de uma era para o início de uma outra época, momento em que a humanidade poderia se reencontrar consigo mesmo e principalmente com o seu Criador? Do que se trata o fim dos tempos? Do que se trata o fim dos dias do homem no planeta Terra? Seriam, como diriam, por exemplo, os maias, que haveria um fim do mundo, uma catástrofe gigantesca, que viria o fim do mundo? Ou haveria um recomeço numa humanidade que já perece pelo desamor, perece pela iniquidade, perece pelo pecado? O que está acontecendo, afinal de contas? Na verdade, precisamos compreender que há uma velocidade muito grande, há algo veloz acontecendo, que está formatando o cenário para o desfecho dos acontecimentos dos últimos dias. E sem sombra de dúvidas, vivemos esta época em que os domínios do homem, estruturados nos reinos milenares, têm sido entregues ao próprio homem. O homem é o governante do próprio homem, mas esse sistema se aproxima do seu epílogo, do seu final. Abordaremos em linhas gerais as evidências que compõem o estudo dessa palavra profética, porque a Bíblia
revela e relata tudo que ia acontecer e aconteceu e tudo que vai acontecer. Por exemplo, vamos começar pela explosão demográfica. Se nós considerarmos, a explosão demográfica foi uma realidade muito evidente no planeta Terra. O livro do Apocalipse aponta uma futura guerra mundial. E esta guerra mundial irá reunir 200 milhões de soldados. Ora, para que essas profecias se cumprissem, seria necessário que o planeta Terra tivesse bilhões de habitantes. Até a última parte do século XX, as nações das áreas citadas dessa referida guerra, na profecia, próximas ao rio Eufrates, sequer reuniam metade desse número. Ora, quanto mais um exército tão grande, de 200 milhões de soldados. No entanto, de lá para cá, observe, de 1950 para cá, houve um aumento vertiginoso da população. E segundo a ONU, de 1950, a população era de 2,5 bilhões de habitantes, ou seja, 2 bilhões e 500 milhões de habitantes em 1950, no meado do século passado. Hoje, nós já vivemos um tempo em que a população humana monta e remonta e soma-se 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Isso em apenas 6 décadas. Em 6.000 anos, a população mundial juntou 2 bilhões e 500 milhões. Em apenas 60 anos, foi para 7 bilhões e 200 milhões. Então, em pouco mais de 60 anos, houve uma explosão demográfica nunca vista no planeta Terra. De 1950 ao dia 31 de outubro de 2011, aconteceu esse fenômeno. Em 2011, a ONU contabilizou e o mundo comemorou 7 bilhões de almas viventes. O apóstolo Paulo, há 2000 anos, assegurava que isto aconteceria e que o padrão de vida dos humanos nesta época seria muito severo. Por um lado haveria certo conforto, por outro lado haveria muita produção de gêneros, de bens de consumo, e o padrão de consumo, esse tal padrão de consumo e o padrão do desenvolvimento da nossa geração, principalmente, é um padrão que expolia a terra, maltrata, faz com que o homem tire do planeta não apenas o seu sustento, mas o desperdício. Tanto é que o texto diz que a criação geme, e a um só tempo geme e suporta as angústias até agora, segundo Romanos capítulo 8, 22. Um outro evento que é bastante marcante, a explosão do conhecimento. Em apenas um versículo da Bíblia, nós podemos ver isso. Lá em Daniel diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Isso quer dizer o quê? Que a ciência vai se multiplicar. Ora, Daniel profetizou isso há 2.500 anos. Isso está acontecendo nessa geração. Está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versos 4. A explosão do conhecimento é uma realidade surpreendente. Foi rápida e assombrosa e preparou o mundo para os acontecimentos atuais e para o futuro próximo. Na próxima onda do conhecimento, a informação dobrará, melhor dizendo, a cada 72 dias.
Quando aconteceu a grande revolução industrial, o volume de informação dobrava a cada 150 anos. Na chamada segunda onda, conhecida como era industrial, ela dobrava a cada 50 anos. E na terceira onda, chamada por alguns teóricos de revolução técnico-científica, iniciada em 1950, ela dobrava de 10 em 10 anos. Observe isso. A cada 10 anos, o volume de informações disponível no planeta Terra dobrava de 10 em 10 anos. É algo surpreendente. Agora, as informações disponíveis em 2020, portanto, daqui a 5 anos, vai dobrar a cada 73 dias. Se você hoje tem um volume de informação global, mundial, você pode saber de todas as coisas, de muitas coisas, em tempo real, coisas que acontecem em todo o planeta Terra. No ano 2020, portanto, daqui a 5 anos, o volume de informações, esse volume de informações vai duplicar a cada 73 dias. Os avanços da tecnologia e da ciência desafiam, portanto, a própria natureza dos limites estabelecidos por Deus. Há uma busca incessante da árvore do conhecimento. O homem quer conhecimento, o homem quer mais conhecimento, o homem quer utilizar o conhecimento em benefício próprio, diante de um egocentrismo, diante de um hedonismo, diante de uma visão do seu próprio conhecimento, do seu próprio ego. Isto verdadeiramente é cumprimento de profecias bíblicas. Falamos em alguns momentos que as nações falam em paz, as nações clamam pela paz, as nações falam de paz, investem em paz, a ONU propugna a paz, as nações oferecem seus diplomatas umas às outras, mas na verdade elas estão se armando até os dentes para a guerra. Nunca, em nenhum momento da história humana, houve uma corrida armamentista tão severa e tão produtiva como nos últimos dias. O planeta Terra está armado. E não apenas com armas de 100 anos atrás, armas baseadas em combustível fóssil, em armas rudimentares, não. Armas de grande potencial letal, armas de morte em massa, armas que poria fim várias vezes o próprio planeta. Portanto, isso é uma realidade que ninguém pode evitar. Muito bem, eu estou apenas dando um panorama geral daquilo que está para acontecer. Sabemos que o problema das epidemias estão aí ameaçando a todos. Sabemos que a ONU está sempre de prontidão, principalmente com relação às questões agora do Oriente Médio. E quando se fala em Oriente Médio, o foco é Israel. Observem que toda essa movimentação que está acontecendo em torno do Islã, em torno da Rússia, em torno da Síria, da Turquia, em torno do ISIS, isso só vai ter um caminho final: Israel. Israel não podemos perder de vista que é o ponteiro do relógio de Deus. Deus contabiliza os dias da humanidade por intermédio do povo de Israel. Então, aparentemente, Israel está ali meio que isolado, não estão olhando diretamente para ele, e sim indiretamente para esta nação. Mas o resultado disso vai se voltar para Israel, por um simples fato. Porque Jesus é judeu, o Messias, prometido pelo Pai à humanidade, revelado ao povo de Israel, pelos profetas de Israel, tem nacionalidade judia. Jesus não deixou de ser judeu.
Nós cremos que ele hoje está à destra do Pai, está nos céus, esperando o momento da sua volta. Mas ele não deixou de ser judeu, porque ele vai vir reinar sobre as nações. Nenhum homem pode reinar sobre as nações se não tiver características humanas. Jesus é homem, embora seja Deus. E como homem, ele tem uma nacionalidade. E essa nacionalidade é judia. Por isso que ele vai voltar, não aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, não. Ele vai voltar no Oriente Médio. E nenhuma nação do Oriente Médio conhecerá seus pés a não ser a própria nação de Israel. Jesus vai reinar de Jerusalém. Jesus vai estar em Jerusalém. A sua segunda vinda será para Israel e para as nações. E ele chegará em Jerusalém. Por isso ele não deixou de ser judeu. Por isso também todo esse imbróglio, toda essa situação que envolve as nações da terra, estão relacionadas direta ou indiretamente com Israel. Nós vamos chegar a um momento em que a maioria das nações da terra se voltarão contra Israel. Momento em que será deflagrada a Quarta Guerra Mundial, chamada Armagedon. Momento em que essas nações emprestarão suas forças armadas para o homem que estará governando o mundo daquele momento, conhecido como o homem da iniquidade, o anticristo. E este anticristo irá capitanear, liderar uma grande marcha contra Jerusalém para almejando destruir a nação de Israel. Aí Jesus volta. E esse cenário está sendo montado nos dias de hoje. Não podemos dizer ainda quanto tempo falta, mas não falta muito, porque todo mundo hoje, através da ciência, da tecnologia, da explosão demográfica, já está com as suas peças nos devidos lugares para esse desfecho e esses acontecimentos. Falaremos mais detalhadamente sobre a figueira que já brotou, falaremos sobre a ONU, falaremos sobre o Vaticano, falaremos sobre o ecumenismo, que já conta com grande ação, principalmente do Vaticano, para que isso aconteça. Né? E falaremos sobre Gog e Magog, sobre a vinda do profeta Elias e tantas outras situações. Espero que você se inscreva neste canal para batermos um papo, fazermos um colóquio acerca de todos esses acontecimentos. Iremos, durante algum tempo, refletir sobre os episódios que a imprensa noticia, mostrando à luz da Bíblia tais acontecimentos. Curta esse vídeo, nos ajude curtindo, para que haja uma amplitude desse debate, para que nós venhamos a entender as Escrituras e acompanharmos os fatos do nosso dia a dia. Faça a sua pergunta, se precisar, diga a sua dúvida, que na medida do possível iremos responder aqui, através do vídeo, para que você e outros possam ter acesso. Deus abençoe você. Não perca de vista as Escrituras Sagradas. A Bíblia tem todas as respostas daquilo que aconteceu, do que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. E tem todas as respostas também, para que você fique em paz, sabendo que todos os que estão em Cristo Jesus estarão seguros, com seus pés firmados em rocha, esperando o desfecho, a apoteose, o grande finale de todos esses acontecimentos. Deus te abençoe. Até uma próxima vez.